Tendo em vista as coisas que têm acontecido no Brasil de modo recorrente, de repente um azarão sai lá da última fila e vem concorrer à presidência da República e aparecem pesquisas essas tendenciosas, que parece que são encomendadas pela grande mídia, pela Faria Lima, até por pessoas que nunca apareceram, mas que querem mostrar que têm poder. Helene, de quem você está falando? Óbvio que eu estou falando do Flavinho Chocolate, do Flávio Rachadinha, um dos bandidos piores que tem em política. Não num dos maiores, mas dos piores que tem em Brasília. Flávio Chocolate, o Flávio Rachadinha, nós já sabemos muito bem com quem ele andou, com quem ele vive, com quem ele anda ombreando na política e na sua vida pregressa. Inclusive, em uma época no Rio de Janeiro, ele foi flagrado no Sambódromo, usando um certo tipo de coisa lá, parece ser entorpecente e está tudo bem. Mas para quem se diz Deus, Padre e a Família, tudo isso soa muito esquisito, né? E esse azarão de repente aparece aí com a bênção do preso podre presidiário Jair Messias e desponta de repente até na frente do presidente Lula, que tem feito um excelente trabalho, mas como o presidente Lula é muito sabotado pela imprensa do Brasil, por essa mídia comprada, por essa mídia vendida, que age como verdadeiras piranhas. E eu não estou falando de piranhas, dessas piranhas que as pessoas atribuem, fulana de tal é piranha, não, estou falando no sentido literal. Até quando esse sentido literal no Big Brother Brasil, tinha uma menina de Minas Gerais, Milena, que não entendia a palavra literal, falava litoral e virou gozação lá e tudo mais. Claro que se tu é bolsonarento, tu não sabe o sentido literal ou litoral. Eu não estou dizendo que a Milena é bolsonarenta, não, ela tem muito bom gosto e ela sempre fez parte das minorias, defende as minorias, assim como a vencedora do BBB, a Ana Paula Renault. Pois muito bem, no sentido literal, quando eu falo piranhas, porque as piranhas, os peixes, eles entendem quando tem um animal ferido ou quando um peixe também está ferido, está fragilizado, eles atacam. E assim é o bolsonarismo. Eles escolhem um ponto de fraqueza de determinados políticos e atacam em bando. Assim agem as piranhas. E Brasília está cheia de piranhas assim. Piranhas que não aprovam um projeto para o povo. Piranhas que vivem à custa do sangue alheio, que com o mínimo de esforço ganha muito e ganha muito dinheiro. Eu estou falando da bancada bolsonarenta, da bancada do PL, Partido dos Ladrões do Brasil, esse partido maldito do Valdemar da Costa Neto. Então o Flavinho Chocolate se lança a candidato à presidência da República, só que ele precisa entender o seguinte, cara, ele tem eu não costumo reportar ninguém como cara, mas me empolguei aqui, tá? E aqui não é editado, inclusive gravando sempre na minha cozinha aqui, no meu cantinho aqui. Ele vai ter que bater de frente com uma lenda da política. O Lula é fenomenal, na minha visão e de muitos outros progressistas e da alta cúpula da política mundial. O presidente Lula é o político assim, mais notável do mundo, agregador, bom presidente, bom sujeito, um sujeito realmente de família, mas nunca alardeou por aí Deus, Pátria e Família, que quem fala isso é os outros, o outro lado lá. O Lula nunca falou isso. E, de repente, o Flavinho Chocolate diz que vai ser presidente da República para favorecer a Faria Lima, o agro, a corrupção, as milícias do Rio de Janeiro e as milícias do Brasil, os milicianos que ganham muito com um governo corrupto, como foi o governo do Bolsonaro ou um desgoverno. O intuito deles sempre é o mesmo: tirar do povo e dar para quem já tem.
E não estou falando aqui que o presidente Lula é um Robin Hood, não, mas ele é um homem que olha para o povo como um todo. Os banqueiros ganharam muito dinheiro no desgoverno do Bolsonaro, mas estão ganhando muito mais agora no governo do Lula. O pessoal da Faria Lima, como um todo, o pessoal do agro nunca ganhou tanto dinheiro como está ganhando agora. O Brasil nunca vendeu tanto. Agora, curiosamente, a Rede Globo de televisão, com um grande consórcio de imprensa que tem, de repente manda um repórter tira dos Estados Unidos, claro que tem seus colaboradores lá nos Estados Unidos, e são vários, e manda um para fazer um contraponto, meio que mostrar o lado bom da China comunista e fazer comparativos, traçar paralelos, comparar coisas que acontecem nos Estados Unidos ou que não estão acontecendo, estão mostrando o lado bom da China. Ontem mesmo no Fantástico, eu estou gravando hoje, segunda-feira de manhã, dia 4 de maio, mostrou a grandeza do poderio chinês em todas as áreas, desde a parte tecnológica até a agricultura. O país que mais oferece alimentos frescos para a sua população, que cuida melhor do povo. E o Brasil tem muito disso. O presidente Lula sempre falou em investir em agricultura familiar. O presidente Lula sempre falou em pequenos agricultores, em comprar safras de pequenos agricultores, de criar MEI para muitas pessoas não ficarem na clandestinidade. Essa parte de clandestinidade cai muito bem para o lado de lá, o lado do PL, do Partido dos Ladrões, que ainda agrega o presidiário, podrão, doente, que tentou dar outro migué, achando que o Xandão iria deixar ele continuar em casa, mas o prazo está esgotando e ele vai voltar para a Papudinha, e é isso que eu espero. O Jair Bolsonaro nunca mostrou nada, absolutamente nada. E o Fernando Haddad, falei isso no vídeo de ontem, gravei um sábado que viralizou, gravei um ontem que tem poucos views, que o YouTube não mostra o nosso trabalho para mais pessoas, para muita gente, é uma coisa bem limitada, uma coisa bem fora da bolha, e está tudo bem, está tudo certo, mas o nosso canal está crescendo, estamos chegando aos 32 mil inscritos. E o Haddad falou assim, viu, para o Flávio Bolsonaro ter aparecido nas pesquisas em primeiro lugar vencendo o presidente Lula, no mínimo, foi uma lavagem cerebral muito bem feita. E eu concordo plenamente com o Fernando Haddad, candidato a governador de São Paulo, com chances imensas de ganhar, de desbundar o Tarcísio, que também é envolvido com coisas estranhas, com coisas escusas. Quem roda por aí como eu rodo, todo o estado e às vezes até todo o Brasil, sabe muito bem quantos pedágios tem em São Paulo. É o estado mais pedagiado de todo o Brasil. Então, o intuito do partido de direita, do PL, que é o mais forte que tem, é tirar sempre do povo e beneficiar, levar suas benesses, e são muitas, para aqueles que já têm muito. Não vou dizer aqueles que não precisam, porque na verdade todo mundo nessa vida, todo mundo precisa de alguma coisa. Eu, como terapeuta, o que mais vejo por aí são pessoas precisando de ajuda. São pessoas em pleno parque de diversão, como eu estive no último sábado, estive ontem no Parque das Águas, pessoa que saem para se divertir de repente no meio do seu percurso de caminhada, de corrida, de qualquer coisa dessa natureza, pessoas com crise de pânico, de ansiedade, é o que mais tem por aí afora. São pessoas ansiosas, não sei porquê, mas eu percebo todas as nuances do Brasil. A caráter de política também, mesmo não sendo um produto do meio da política, mas eu sou um produto do meio da comunicação. Eu fico atento a todas essas coisas. O brasileiro está ansioso, o brasileiro está sendo bem cuidado agora, mas na época que foi mal gerido o Brasil, o brasileiro era muito mal cuidado.
E você não pode querer que aquelas hienas velhas voltem para o poder. Porque entregar o Brasil ao Partido dos Ladrões de Valdemar da Costa Neto é pegar o galinheiro e pegar a raposa mais viçosa, mais vigorosa, com mais ímpeto, com mais fome, e dizer assim: toma, raposa, conta desse galinheiro aí, porque aqui tem muito do que você se alimentar. O Brasil deixar de eleger o presidente Lula para eleger o Flávio Bolsonaro é entrar num retrocesso de no mínimo 50 anos, e isso não queremos mais. O presidente Lula está aí, precisa vir às redes sociais, precisa se comunicar mais direto com o povo, mais diretamente com o povo, falando dos seus projetos, dizendo o que tem a oferecer ao povo brasileiro, e assim não abrirá escambo para que esses canalhas que só pensam neles voltem a governar o Brasil. Se o Brasil tiver novamente um governo de direita, o Brasil estará num retrocesso tremendo, mas isso não passará, isso não vai acontecer. Eu sou Heleno Coleto, você está no Brasil de Plantão. Se inscreve no canal, deixa o teu like e a gente volta. Grande abraço.